Prezados, hoje é um sermão importante. Eu peço que prestem atenção, não porque as ideias são interessantes, mas porque é necessário. Vejam, a festa da Sagrada Família é sempre uma ocasião privilegiada de tratarmos aqui em sermão de questões atuais, de enormes consequências que giram em torno do tema da família, porque essa é uma questão capital para nós. A questão da família é uma questão capital para a nossa religião. E essa festa de hoje tem sua origem já com o Papa Leão XIII, no final do século XIX, quando ele pediu que as famílias cristãs, as famílias católicas, fossem consagradas à Sagrada Família. E o Papa Bento XV instituiu essa festa da Sagrada Família, já ali um pouco passado o começo do século XX, e instituiu essa festa para toda a Igreja. Tudo isso, obviamente, porque eles viam como a estrutura familiar estava sofrendo um processo de desgaste muito grande na época já. E para darmos um breve panorama das questões da época, de até onde chegaram os problemas nessa época, saibam que a Revolução Soviética estabeleceu em 2 anos o direito ao divórcio. Na estrutura das famílias, do ponto de vista jurídico, já não havia mais hierarquia entre homens e mulheres. Eles vão permitir, inclusive, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso acontece já em 1917, na União Soviética. Esse desmonte da estrutura familiar atravessa o século XX e chega até nós hoje, num aprofundamento e numa extensão crescentes. Contracepção generalizada, sobretudo a partir dos anos 60. Um aprofundamento na surdez das pessoas quanto à doutrina da Igreja sobre namoro, noivado, indissolubilidade do matrimônio, fidelidade conjugal, contracepção, união matrimonial de pessoas do mesmo sexo. Quando se observa o conjunto dos fiéis que assistem a uma missa dominical em qualquer paróquia, e se vê que todas elas, absolutamente todas elas, não têm mais do que 1 ou 2 filhos, como não concluir com toda certeza que ali, naquela paróquia, se dá uma absoluta rejeição da doutrina católica, especificamente sobre o matrimônio e sobre a primeira finalidade do matrimônio, que é a geração e educação dos filhos. Nas circunstâncias em que vivemos, de desvalorização da família, mesmo de ataque a ela, a festa de hoje tem uma importância total. A importância alcançada atualmente pela discussão sobre o que é família é incontestável. É um problema maior, um problema capital hoje entre nós. E dadas as graves consequências práticas que essa discussão produz, é nossa obrigação ter conceitos justos e nítidos a respeito do que é família, e conceitos muito precisos também que deem conta dos ataques que nossa posição recebe por parte daqueles que são contra nós. É absolutamente necessário saber do que nós somos acusados e do que nos criticam. Eles nos criticam de ignorarmos a realidade familiar. Lógico, familiar aqui entendido de modo bastante vago. Ignorar a realidade familiar da maioria dos brasileiros que não vive uma família patriarcal e que, portanto, corre o risco de perder direitos básicos a essas pessoas. De nós somos acusados de não dar voz a essas famílias, falando sobretudo de pessoas, de união entre pessoas do mesmo sexo, que apesar de numerosas, são invisíveis aos olhos de alguns. Nós queremos voluntariamente mantê-las na invisibilidade. Somos acusados de querer manter essas realidades familiares na invisibilidade, na segregação, escondê-las por um silêncio imposto a elas, negando a elas o direito de existir. Não queremos o reconhecimento legal dessas outras estruturas familiares, porque queremos mantê-las na invisibilidade. Guardem bem isso, é disso que nos acusa. Essas palavras eu as coloco aqui, tal como estão escritas e publicadas nos artigos, nas conferências, que os nossos inimigos, os inimigos da lei de Deus, organizam e fazem. São essas as expressões que eles usam. Em algumas oportunidades eu já disse, eu já pude comentar, como já ouvi em curso, de um profundo inimigo da Igreja, da lei de Deus, né? E que, paradoxalmente, isso não impede de ir nos salões paroquiais dar conferências, quando ele é chamado. Como ele fazia críticas irônicas e mordazes aos que defendem uma estrutura familiar conforme a lei natural. Quem era um professor universitário. Críticas mordazes a essa estrutura natural de um só homem, uma só mulher, unidos indissoluvelmente pelo vínculo matrimonial, com filhos, se não houver alguma impossibilidade física, um caso de esterilidade natural, por exemplo. Ele dizia, com bastante ironia, como essa estrutura familiar, na verdade, era a causa das neuroses e das ansiedades das pessoas. E ele dizia, cito ele, o discurso dessas pessoas é de que nossa sociedade está em crise porque a família, na sua forma dita tradicional, não é valorizada pelo Estado. De que a solução para os nossos problemas sociais passa por dar reconhecimento apenas à estrutura familiar tradicional. E assim nossa sociedade não estará mais em crise. Todos nós sabemos o quanto essa estrutura tradicional da família é fonte de grande paz e equilíbrio para as pessoas, ironia generalizada. E a plateia rindo. A verdade é que a família tradicional, sim, é fonte de inúmeros problemas psicológicos para as pessoas.
Como se, justamente, essa estrutura, determinada pela natureza humana, fosse uma espécie de prisão moral que oprimisse as pessoas. E, consequentemente, fosse a origem das inúmeras ansiedades e frustrações nas pessoas, e como se a procura por estruturas de família que fogem disso fosse a única porta de saída para aliviar a opressão das pessoas. Bem, paro por aqui. E é disso que nós somos criticados. Criticados de que, ao defender a ideia de uma estrutura rígida de família, determinada pela natureza humana, de que estamos propondo e querendo impor uma estrutura social que sacrifica a felicidade individual e pessoal no altar do preconceito. De sacrificar a felicidade das pessoas sobre o altar dessa enorme inimiga da liberdade humana que é a religião. Isso dizem eles. Mais do que em outras épocas da história, é necessário que nós tenhamos conceitos justos e precisos sobre, então, o que é uma família. Por que nós defendemos a família tal como nós a defendemos? A união estável de um só homem, uma só mulher, de modo indissolúvel, uma fidelidade absoluta, cuja primeira finalidade é ter filhos e educá-los, e a segunda é o apoio mútuo entre eles. Então aqui vamos nós. O fato é que nós observamos a existência de uma inclinação natural à união entre um homem e uma mulher, e que o efeito dessa união é a geração dos filhos. Mais que isso, de que a geração e a formação adequada de novos indivíduos, de novos membros da sociedade humana, da sociedade pública, só pode vir unicamente pela união de um só homem e de uma só mulher, unidos indissoluvelmente pelo vínculo matrimonial. Essa inclinação e os seus efeitos se mostram por si sós como algo único entre tudo o que existe. Somente na união entre um homem e uma mulher existe geração de filhos. Por isso merece um nome único, que só vale para aquela união e que não pode ser promiscuamente aplicada a qualquer outro tipo de união. Família. Para algo específico, com propriedades únicas, não compartilhadas por mais nenhuma outra união, um nome específico. Família. A família inicia-se a partir da sociedade do homem e da mulher, sem a qual o gênero humano não poderia ser propagado ou conservado. Com essa união forma-se a sociedade matrimonial, que recebe esse nome de matrimônio pelo fato de que o papel, o encargo da mulher, com características óbvias, consiste num papel predominante no que diz respeito à geração dos filhos. O papel, responsabilidade, encargo, em latim, se diz munus, matris munus, o encargo da mulher, o matrimônio, a geração dos filhos. De que procurar os bens necessários à nutrição, à proteção dessa sociedade, cabe primeiramente ao pai. Patris munus, o encargo do pai, e daí vem patrimônio, aquilo que essa função produz. Essa união entre o homem e a mulher é absolutamente necessária à propagação do gênero humano e à formação dos filhos. As pessoas morrem. O gênero humano é como uma floresta que está em incêndio constante, onde esse incêndio pega, as árvores morrem. Se não há reflorestamento, essa floresta acaba. Sem um casamento entre um só homem e uma mulher, não existe geração de filhos de maneira adequada. Essas coisas são deixadas à aleatoriedade, ao capricho das paixões mais aleatórias. O que esperado do futuro do gênero humano? Não, o que nós vemos hoje na Europa. Tem países que não conseguem manter a própria taxa de crescimento, porque mais morre gente do que nasce. Porque se deixou esse papel, a arbitrariedade passional dos caprichos individuais. Essa união entre o homem e a mulher é absolutamente necessária para a propagação do gênero humano. A atribuição de uma igualdade de valor entre matrimônio de um só homem e uma só mulher e uniões contrárias à natureza, uniões entre pessoas do mesmo sexo, é totalmente gratuita. Só pode ser totalmente ideológica, destituída de fundamento real. Isso é evidente pelos fatos. Aliás, faço inclusive uma digressão, um parênteses aqui, nós estamos realmente numa etapa da revolução da sociedade, em que já se chega na total desconexão com o real, em que se vê um repórter cobrindo uma manifestação em que as coisas lá atrás dele estão pegando fogo, estão sendo quebradas, e ele está dizendo, de maneira geral, as manifestações têm sido pacíficas. Chegamos nesse ponto, e outras coisas do gênero, a total ausência de conexão com o real que se tem diante dos olhos. Isso aqui não. Uma causa só pode produzir um efeito se ela tem uma capacidade de produzir. Água não esquenta, fogo não molha. Ora, no que diz respeito a uma capacidade, quando ela está presente em um e ausente no outro, quem tem essa capacidade é superior ao outro. Portanto, uma união que tem a capacidade de gerar indivíduos para o gênero humano
não é qualquer coisa, hein? Ela é superior a outras? A atribuição de igualdade de valor entre o matrimônio, entre um homem e uma mulher, e qualquer outro tipo de união que se pretenda, só pode ser fundamentada numa ideologia absolutamente desconectada da realidade. Essas pessoas sim que nos acusam de sacrificar a felicidade individual das pessoas no altar do nosso preconceito, de sacrificar a felicidade das pessoas no altar da religião, que oprime as pessoas. Essas pessoas sim sacrificam a realidade no altar dos seus caprichos. É isso sim que elas fazem, no altar da sua ideologia. Essa sociedade conjugal, correta, a única que existe, será regida então por princípios que são compatíveis com a natureza humana, porque é a natureza dos indivíduos que a compõem. Os cônjuges são animais racionais, são seres humanos. E, portanto, tudo que diz respeito à regulação dos atos dos animais racionais será algo que deverá fazer parte da vida familiar. É daí que vêm as leis que regem a família. De modo mais simples, então, a família é estabelecida sob certos princípios. Princípios que são compatíveis com a natureza humana, nossa animalidade racional. E são conhecidos por reflexão. Quando a inteligência começa a refletir o que é compatível com a natureza racional ou não. Por exemplo, mentir. Como se pode dizer que afirmar o contrário do que se pensa seja compatível com a animalidade racional? É o oposto. É irracional dizer o contrário do que se pensa. Torturar a inteligência para fazê-la afirmar o contrário do que ela afirma para si mesma interiormente. Portanto, é uma coisa que vai contra a lei natural, a natureza humana. E assim por diante, tudo que vai contra a nossa animalidade racional será incompatível com a vida familiar. Pois bem, na sociedade doméstica, na vida de família, existe uma primazia em relação à sociedade civil. A família, primeiro, é o princípio que gera os indivíduos que vão fazer parte da sociedade. Não tem sentido pretender uma absoluta primazia do Estado sobre a família. O Estado recebe de quem? As pessoas que o compõem. As pessoas nascem árvores, caem do céu, elas vêm da família. A família tem uma primazia sobre o Estado, sobre um certo aspecto, pelo menos. Pois, uma primazia cronológica. Primeiro existe uma sociedade conjugal, que gera indivíduos, que depois vão fazer parte da sociedade. Primeiro veio a família de Abraão, depois o povo judeu. Depois a monarquia de Israel. Primeiro a família de Abraão. Dela saiu todo o Estado de Israel. Portanto, a família é uma instituição natural. Ela tem sua origem na natureza humana, na nossa animalidade racional. Nossa animalidade faz buscar a união com o sexo oposto. Mas isso é regido pela razão, uma animalidade racional. É isso que nós somos. Mais ainda, isso gera vidas humanas, forma essas vidas, aperfeiçoa essas vidas. A família tem origem na natureza humana. E a natureza das coisas, o ser das coisas, são imutáveis. Portanto, a instituição familiar é estável. Não é fruto de leis burguesas. Não é fruto de leis para manter a propriedade privada, os direitos à herança, conveniências sociais. Ela tem sua raiz na própria essência humana, na nossa animalidade racional, que é imutável. Portanto, a instituição familiar permanecerá enquanto existirem animais racionais, ou seja, até o fim do mundo e além. O fruto dessa união entre um homem e uma mulher é a geração de um indivíduo, um membro do gênero humano. Essa finalidade é superior às instabilidades das paixões. Portanto, as paixões não podem ser o fundamento da família. E aqui vem o primeiro problema. Hoje nós pagamos as consequências que há 150, 200 anos ou mais foram sendo difundidas de que o fundamento do casamento é o amor. É necessário amar o seu cônjuge, sem dúvida alguma. Mas o fundamento do casamento não é o amor. É a mútua troca de consentimento para ter filhos e educá-los e se ajudarem uns aos outros. Não o sentimento, que é mutável, que acaba. Não é possível que o gênero humano, dependendo na sua perpetuação ao longo dos séculos, da geração de filhos, seja refém dos caprichos passionais das pessoas. Isso é uma loucura. É isso que nós fazemos hoje em dia e por isso estamos do jeito que estamos. Porque nós colocamos o futuro do gênero humano refém, com a arma na cabeça, das paixões mundanas e temporárias das pessoas, de adolescentes. Se as paixões passam a ser o fundamento da sociedade conjugal, essa sociedade será passageira, porque as paixões são passageiras. Mas se o fundamento dessa sociedade é uma finalidade que permanece, perpetuar o gênero humano e perpetuá-la bem, educando os filhos, então a sociedade conjugal será estável, porque essa finalidade é estável. A realização concreta dessa sociedade conjugal pode variar com o tempo e com os lugares. As relações sociais entre os cônjuges estão sujeitas a certos costumes. A liberdade com que eles se escolhem varia até hoje, de época para época, de lugar para lugar. Em certos lugares, antigamente, e ainda hoje em certos lugares, se conhece o cônjuge no dia do casamento.
Em outros lugares existe maior liberdade entre os futuros cônjuges de se escolherem. Maior ou menor intervenção dos pais. Até mesmo pedida pelos próprios cônjuges. Isso está sujeito a culturas. Isso é perfeitamente possível. A autonomia relativa da mulher será variável de acordo com cada cultura. A base da economia doméstica vai ser variável. Por exemplo, que mulher trabalhe. Isso aqui seria um sermão também. Gostaria de dizer que quando se estima que mulher não deve trabalhar, é no sentido de prejudicar a educação dos filhos, a metalurgia lá, o marido e a esposa, enquanto os filhos são deixados ao acaso. Né? Agora, não existe sociedade no mundo, desde que o gênero humano pôs os pés nesse planeta, em que a mulher também não trabalhe. É impensável a mulher ficar o dia inteiro deixando unha em casa. Toda mulher trabalha na agricultura, armazenando as coisas, arrumando as coisas, indo na feira, vendendo coisas, fazendo cerâmica, tecelagem, ajudando o marido na oficina. Isso é a coisa mais absolutamente normal do mundo. Você pode que a mulher não trabalha e ponto, sem nenhuma nuance, isso aqui dá todo tipo de problema. E vai dar o feminismo do século XIX e de hoje. Essas coisas são o modo como o uso do dinheiro em família organizada, essas coisas são variáveis de cultura para cultura. São coisas influenciadas por condições sociais, por costumes de povos, por preocupações legítimas de cada região, de cada local. Esses elementos que são mutáveis, eles são importantes, devem ser respeitados também, contanto que estejam de acordo com a lei natural. Eles garantem a existência concreta e real de uma família em situações culturais específicas, a cada época, a cada região. Mas existe uma organização familiar que permanece intocável. A sociedade conjugal é uma exigência da própria natureza humana como condição dispensável da sua perpetuação de existência no mundo, da sua formação, do seu aperfeiçoamento. Não é à toa que hoje em dia o completo descaso com que pais e esposos continuam vivendo entre si e os prejuízos educacionais que isso causa para os filhos, que se coloca a culpa na pedagogia das escolas. A primeira responsável deveria ser a precariedade com que os pais se estruturam a si mesmos, entre si. A primeira responsável pela precariedade de educação, de formação cultural do cidadão de um país, cai sobre o pai e a mãe. As duas finalidades essenciais do casamento, ter filhos e educá-los, e que eles se ajudem entre si, são coisas estáveis, são coisas imutáveis. O que é passageiro está subordinado ao que é permanente. O bem particular de cada um deve estar subordinado ao bem universal. Um bem menor está subordinado ao bem maior. A ajuda mútua que os esposos se dão, suas trocas de afetos, duram só uma vida humana. A geração dos indivíduos está destinada a perpetuar o gênero humano no futuro, ultrapassa a duração da vida particular dos esposos. Os indivíduos passam, a sociedade permanece. Não se casa para si mesmo, se casa para o bem da sociedade. Assim como não se é padre para si mesmo, eu não posso falar eu me absolvo dos meus pecados. Eu tenho que procurar um outro padre. Só existem dois sacramentos que não é para a própria santificação pessoal em primeiro lugar, é para a santificação do outro. Ordenação sacerdotal, a ordenação, o sacramento da ordem e o matrimônio. A gente casa para os filhos, não para mim. A maior desgraça que pode acontecer é alguém casar crendo que está resolvendo sua vida. Isso aqui é a introdução na dinâmica familiar de um germe de destruição. Essas considerações, então, são uma base científica, são baseadas na realidade dos fatos, que nós investigamos ao observar de maneira serena e imparcial as leis essenciais que regem a sociedade, a vida humana. Não estamos aqui brincando de amadorismos, caminhando na areia movediça dos apriorismos subjetivos, passeando aqui de maneira leviana entre ideias mal formuladas. Estamos colocando o pé em terreno sólido de realidade. Pois bem, nós acabamos de afirmar que a estrutura familiar de um só homem e de uma só mulher, unidos indissoluvelmente pelo vínculo matrimonial, deve ser defendida como o único suporte que permite a geração e a educação dos filhos e o bem da sociedade pública. Nós defendemos isso não como se a simples aplicação disso fosse resolver os problemas da sociedade. É aqui que nós não podemos nos iludir. Quando afirmamos que a estrutura fundamental da água é composta de 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, de que tem que ser assim, sob pena de que aquilo será qualquer coisa, menos água, não estamos afirmando que necessariamente essa água será potável. Que a água seja limpa, potável, saudável, faça bem para o indivíduo ao ser bebida, isso depende de mais outras coisas, além da sua estrutura química fundamental baseada na sua natureza. Que a água seja água, isso não implica que ela seja potável, que ela seja saudável. Também a família. Que a estrutura fundamental, natural e imutável da família seja a união de um só homem, de uma só mulher, unidos de modo indissolúvel pelo vínculo matrimonial. Isso não faz de uma família específica um ambiente equilibrado e saudável. Isso depende de mais coisas. É necessário saber levar a coisas. É necessário saber cuidar do seu poço, para que a sua água não venha estragada.
E aqui chegamos ao ponto central desse sermão, e já ao final. Ao mesmo tempo, se constata hoje em dia, junto com todo esse delírio de se violentar a realidade e sacrificá-la no altar da ideologia, a coisa chega num tal extremo que se constata, sim, o surgimento de uma oposição que se levanta contra esse desmonte da estrutura familiar. Uma oposição que surge fora, inclusive, até da hierarquia eclesiástica, da simples reflexão das pessoas mesmo não católicas, mas que é preponderante dentro da esfera chamada direita conservadora, que se aproxima dos católicos por muitas razões, mas que não abraça a doutrina católica na sua integridade, tal como ela é. Na verdade, fica jogando com certos pontos de contato entre a doutrina católica e o tema da defesa da família, mas sacrificando a doutrina católica naquilo que não lhe convém. Acontece que há problemas nas posições conservadoras, e muitos problemas no que diz respeito à família. Vasectomia e laqueadura, feitas inclusive sem consentimento do cônjuge, mesmo se fosse, é compatível com o contrato matrimonial? Você casou com a pessoa, sem ela te falar nada, ela vai lá e faz um negócio desses. Então está tudo bem? O Estado pode aprovar esse tipo de lei? Está tudo bem? O divórcio, se separar do cônjuge e casar novamente com outra pessoa, se unir novamente com outra pessoa, é compatível com o contrato matrimonial? Pois bem, é coisa clara que numa multidão de conservadores e direitistas, para uma imensa parte das pessoas que estiverem ali, a resposta é sim. A noção de família inclui concepção voluntária, contracepção voluntária, divórcio, lesões da fidelidade conjugal, por que não? Ainda que todos ali rezem o Pai Nosso juntos, ainda que todos ali afirmem defender Deus, pátria e família, tenha certeza de que ali não haverá, para nenhum de nós, razão alguma de supor que aquelas dezenas e centenas de milhares de pessoas que estão ali, elas têm a mesma ideia que nós temos de família e de Deus, como aqui nós recebemos no catecismo. Ao contrário, basta uma simples conversa breve com essas pessoas para vermos que a noção que elas têm de Deus, pátria e família é recheada das mais confusas ideias. Também existe uma tendência entre as pessoas de achar que os conceitos são os mesmos para o geral das pessoas. E hoje em dia é tudo menos isso. Quem faz humanas na faculdade sabe muito bem disso. Eu lembro muito bem de um exemplo, uma vez eu precisava estudar um filósofo, Hegel, e aí eu fui atrás de um dicionário dos termos técnicos dele. Eu fui no verbete Deus. E aí o autor dizia, um dicionário muito competente, falava assim: Hegel afirma em várias passagens crer na existência de Deus, mas a noção de crença, existência e Deus em Hegel merece um desenvolvimento. Quer dizer, tudo menos o que nós pensamos sobre Deus, existir e crer. Né? Tudo menos o que está no catecismo. Né? E as pessoas, quando ouvem o outro dizer, eu defendo a família, elas tendem elas tendem a interpretar como se ele pensasse como ela. É tudo menos isso. Essa inclinação de colar no outro as mesmas ideias que nós aprendemos no catecismo é uma das causas das nossas desgraças, porque faz com que nós, promiscuamente, nos misturemos com quem nós não devemos nos misturar. O primeiro problema é que isso gera efetivamente um fenômeno de massa, onde não se age mais por princípios nítidos, onde a sacrossanta e intocável doutrina católica é misturada num amálgama vago, sem contornos definidos, e assim finalmente chegamos ao ponto de estarmos lutando na prática, lá na hora de manifestar, pior ainda, talvez sem perceber, pelo exato oposto daquilo que nós defendemos. Isso é, uma família que na prática, ali, está sendo defendida tão elástica e com contornos tão nebulosos, que é capaz de incluir mesmo vasectomia, laqueadura, divórcio e infidelidade conjugal na sua estrutura normal. Para muitas pessoas ali, é isso mesmo. Tem mais. Na massa conservadora que se encontra presente uma visão bastante simplista da família natural. Afinal de contas, trata-se de fazer um tipo de redução, de simplificação da experiência de conflito dentro da família. É um pouco como se, ao dizer que nós defendemos a família natural, de que pensássemos como pano de fundo que a ordem familiar, assim, é uma ordem desprovida de conflitos. Onde pelo fato de que as posições dentro dessa família, ao modo conservador, assim, são claramente, naturalmente definidas, a posição do pai de família, da mãe de família, o que é um homem, o que é uma mulher, qual é o papel do filho na família, o papel do pai, da mãe. Lugares na família são naturalmente definidos, todos os elementos na família estão constituídos em cima de uma grande unidade. E que a sociedade então degrada quando essa unidade se quebra. Então, é claro, a sociedade tem que voltar para essa unidade originária, que é onde não há conflitos. O conservador pensa um pouco assim, onde as autoridades não têm problematizações, não têm problemas a resolver. Onde os lugares não têm problematizações, a família, se ela segue essa estrutura natural, ela será um lugar sereno e ameno.
Para alguém que pensa assim, a única coisa que nós podemos dizer é: eu acredito que aqueles sujeitos nunca tiveram família. Porque se eles tivessem tido família, eles também teriam percebido que a família também é um núcleo produtor de neuroses. Só que eu afirmo sem escrúpulo nenhum. A família é um núcleo produtor de neuroses. Ela pode ter uma série de coisas, mas ela também é um núcleo produtor de neuroses. Há um tipo de família, do conservador, onde não há nenhum horizonte de conflitos. A família natural que ele defende é como se ela fosse um lugar assim. Uma família completamente abstrata, uma família que nunca existiu nem nunca existirá. Onde não há nenhuma mobilização de elementos contraditórios, de brigas, de disputas, de brigas por interesses pessoais, nenhuma problematização que vá fornecer problemas para os pais resolverem, para os cônjuges entre si. A família, é necessário reconhecer isso, é também um núcleo produtor de sofrimento. Se não fosse assim, não teríamos neuroses, angústias, outros sintomas. E trata-se muitas vezes no pano de fundo do pensamento do conservador de alimentar uma ideia de um paraíso perdido na vida social, que é justamente a família ao modo conservador. Uma espécie de dimensão paradisíaca da vida social que está se perdendo, é necessário regressar até ela, para reconstituir a ordem natural da sociedade, de uma maneira ou de outra, na família. E de que bastaria fazer a família acontecer nos moldes conservadores, e a sociedade encontraria a sua saúde novamente. E a massa conservadora e direitista respira um pouco essa atmosfera de pensamento, nada um pouco nessas ideias simplistas, e que por serem simplistas, serão o melhor modo de dispor à próxima geração, nossos filhos, para abraçarem o socialismo, toda a emancipação e reconhecimento que eles pretendem nos dar, e dar para os outros, e levantar a bandeira do antifascismo gritando contra a igreja, Estado e família. E quando nós afirmamos que a estrutura fundamental, então, da água, é hidrogênio e oxigênio, nós não chegamos até o fundo da questão, é necessário que ela seja potável. E também a família. É necessário que a família seja potável. E aqui entra uma diferença capital, então, entre nós e o conservador e aquele que é contra a família. Família natural, como Deus a criou. O conservador pensa esse pensamento um pouco no pano de fundo das suas ideias, uma espécie de paraíso idílico, onde, quando estruturada de acordo com a natureza, não haverá problemas. As funções estão bem assinaladas e as coisas acontecerão bem. Não é isso que nós vemos. Definitivamente não é. Agora, a esquerda, como não tem fé, nem tem pecado original na mente deles, eles atribuem, então, os problemas nas famílias à estrutura natural da família. E assim nós temos um que defende, de maneira beata, no sentido pejorativo da palavra, uma estrutura familiar simplista e completamente inexistente, uma família completamente teórica e abstrata, que não existiu nem nunca existirá. E o outro atribui aos problemas familiares e às neuroses e ansiedades e transtornos que a vida familiar pode causar em alguém, a própria estrutura natural da família, tal como pregada pela igreja, por exemplo. E a igreja, ela se mantém no equilíbrio perfeito entre essas duas bobagens, que é de defender que sim, assim como a água é naturalmente composta de hidrogênio e oxigênio, senão não será água. A família é composta naturalmente por homem e mulher, um só homem e uma só mulher de modo indissolúvel, cuja finalidade é a geração e educação dos filhos e o apoio comum entre eles. Porém, de que existe pecado original, e de que essa estrutura natural, sábia, ordenada, razoável, conforme a natureza humana, ela sofre um ataque constante das más inclinações do nosso pecado original, dos nossos afetos desregrados, da nossa inteligência mal formada, também por culpa nossa, e que nós sacrificamos o bem comum da família e, portanto, a felicidade geral no altar dos nossos caprichos. E quando nós não queremos nos desapegar dos nossos caprichos, nós começamos a dizer que o problema é meu marido, o problema é minha esposa, o problema são os meus filhos que não me deixam em paz, não me dão tempo para isso, meu marido não me deixa fazer aquilo, minha esposa não me compreende de tal e tal coisa. A causa, isso vai até a extremização de causar ansiedades e toques e transtornos e neuroses e doenças psicológicas e psiquiátricas, na verdade porque nós sacrificamos a nossa santidade no altar dos nossos caprichos. E nós queremos sacrificar depois a estrutura natural da família no altar dos nossos caprichos. Esse é o problema. E por isso, a importância da festa de hoje. Se a caridade mútua, se a piedade, essa boa vontade e inclinação ao serviço de Deus, se a bondade, se a justiça, se a vida de sacrifício por convicção e com alegria, se a obediência, se a amizade em Deus entre os membros da casa, se a temperança do comprar também, a separação da mundanidade, a seleção das relações com as pessoas para com a minha família, e fazer isso com sabedoria e bom senso, se o apego a ter coisas, se problemas com a castidade não forem resolvidos, se as virtudes, temperança, castidade, obediência, amizade em Deus, alegria, caridade, convicção, justiça, prudência, piedade, se elas não tomarem conta da vida cotidiana das nossas famílias,
elas serão verdadeiras incubadoras dos nossos maiores inimigos na próxima geração. Filhos que nos odiarão, odiarão a nossa religião, serão militantes, porque as circunstâncias hoje em dia são brutais. Eles começarão não indo mais à missa, e em pouco tempo os hippies abandonam a indiferença da prática religiosa, desembocará na defesa mais alucinante das coisas mais insanas. A solução da família é, o que São Paulo fala na Epístola de hoje, o conjunto das virtudes católicas.